paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre a vinda de Jesus. Nós podemos ver nos evangelhos Jesus falando que ele voltaria para buscar a sua igreja. Em João 14 ele diz: não turbes o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus Cristo já anunciava a volta dele, mesmo antes dele ser crucificado, morrer e ressuscitar. E após a sua morte, Jesus Cristo ressuscitou. Nós vemos aqui uma confirmação no livro de Atos dos Apóstolos. Assim que Jesus ressuscitou, e ele fica cerca de 40 dias aqui, e falando com os discípulos, com os apóstolos, e conversando, explicando a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fosse revestido do poder de Deus através do Espírito Santo. E nas últimas palavras dele, ele deixou a grande comissão, que está também nos 3 evangelhos, que diz assim, Marcos 16:15, que eu acho mais completa, que diz assim, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ele aqui manda nós sairmos em campo pregando o seu evangelho. Aquilo que ele fez, que foi trazer as boas novas de salvação para nós precisamos continuar. Devemos fazer isso até ao retorno dele, até a volta dele, para buscar a sua igreja. E então aqui em Atos 1, a partir do versículo 7 aqui, nós podemos ver ele dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso quer dizer que ele explica aqui que o tempo é com Deus. Nós vemos muita gente dizendo assim, às vezes pessoas novas com 20 anos, desde que eu nasci que eu ouço falar que Jesus vem, Jesus não voltou. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Jesus diz aqui, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, porque o tempo pertence a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então nós vemos aqui os anjos dizendo que ele voltará. E a igreja crê que ele voltará. E ele voltará para arrebatar a sua igreja. Confirmando aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo confirmando que haverá a ressurreição dos cristãos que já morreram até a volta de Cristo. E os que estiverem vivos na época terão os corpos transformados após a ressurreição dos cristãos que estavam mortos. Quer dizer, haverá duas transformações para o arrebatamento, que é a dos vivos e a dos mortos. Estaremos com os corpos transformados, segundo a Bíblia, assim como Jesus andou no meio dos discípulos com um corpo transformado. Um corpo espiritual, um corpo incorruptível, que a Bíblia fala também e nos promete que ficaremos assim no arrebatamento. E para encerrar aqui, eu gostaria de confirmar o que o apóstolo Pedro fala também. Deus, ele não é sujeito ao nosso tempo. Deus, ele criou o sol, as estrelas, a lua, para reger o nosso tempo. E a Terra, no movimento de translação, ela se afasta do Sol e se aproxima, nos trazendo o verão e o inverno. Mas Deus não está sujeito a esse tempo. A Bíblia diz que Deus é atemporal. O próprio Moisés, no Salmo 90, ele diz que Deus, o nosso tempo para ele, um dia é como 1000 anos. E nós vemos também a confirmação aqui do apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua segunda epístola. Ele diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, precisamos ter a fé. Deus disse lá em Abacuque 2,4 e também em outros livros da Bíblia, por exemplo, Romanos 1,7, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, ele diz: o justo viverá da fé. E em Hebreus 10,38 ele diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, porque Deus não se agrada de quem não tem a fé. Nós precisamos ter fé. Temos fé em Cristo, que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, e precisamos ter a fé que Ele voltará no momento dele, no plano dele. Como eu li aqui no começo, não vos pertence saber os tempos, o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, que esta palavra possa falar ao nosso coração e nos trazer a esperança em saber que nosso Deus ainda não apareceu, mas ainda não voltou, mas nós sabemos que tem cumprido a palavra cada vez mais. Nós vemos os sinais. Ele mandou que ficássemos atentos quando víssemos os sinais dos tempos. E é o que mais nós vemos todos os dias acontecer, coisas espantosas no céu e na terra. E nós vemos então que cada vez mais a volta dele está próxima. Então que possamos esperar e continuar glorificando o nome dele até que nós saímos dessa terra, ou que ele volte para buscar a tua igreja. Amém. Que Deus te abençoe.